Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos, Deus, por mais um dia de misericórdia, Pai amado. Tua misericórdia, meu Deus, tu nos alcançou. Mais um dia, Pai amado. Graças a Ti, meu Deus, estamos aqui em Teu nome, Senhor, te agradecendo, te engrandecendo, Pai. Porque Tu mereces, meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, Pai amado. Senhor, nós somos tão pequenos, Pai amado, perto de Ti, Senhor. Nós somos tão pecadores, Pai. Somos falhos. Somos pó, Senhor. Somos apenas pó. Obrigado, Senhor. Obrigado por não virar as costas para nós, Pai amado. Porque se o Senhor virasse as costas para nós, Senhor, íamos perecer fácil, Pai amado. Porque estamos num mundo pecaminoso. Muitas vezes, Senhor, saímos dos Teus caminhos. Fazemos coisas, Senhor, pelas nossas próprias vontades, Pai. E Senhor, temos que renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, Senhor, todos os dias. Temos que te olhar para a cruz, Senhor, cada dia, Pai amado. Temos, Senhor, que andar nos teus caminhos retamente, Pai. Porque os teus caminhos é a verdade, é a vida, Senhor. É o caminho, Senhor. O único caminho que existe é o teu, Pai. Não há outro caminho, Pai amado, senão o teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Aquele que quer chegar a Ti, Senhor, tem que seguir o teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Tem que viver uma vida de obediência. Uma vida, Senhor, de dedicação, Pai amado. Uma vida, Senhor, do teu querer, Pai amado. Porque o teu querer é um querer perfeito. A tua vontade é uma vontade perfeita, boa e agradável, Senhor. A nossa, Senhor, é imperfeita. Para os nossos olhos, Senhor, parece ser perfeita, mas não é, Senhor. Não é, porque somos limitados, somos falhos, Senhor. Somos egoístas, Pai amado. Senhor, nos ensina, Pai, nos ensina a amar nosso próximo. Pois Tua palavra diz, Senhor, que devemos amar o nosso próximo, como a nós mesmos, Senhor. Então, Pai, nos ensina a nos amar e amar ao nosso próximo, Pai. E nos ensina, Senhor, também a Te amar, Senhor, a Te obedecer, Pai amado, a se dedicar mais a Ti, Senhor, a querer, Senhor, ler mais Tua palavra, orar mais, Pai amado, porque a oração, leitura da palavra, Senhor, são alimentos espirituais, Pai. E precisamos, Senhor, nos alimentar espiritualmente, amadurecer, Senhor, espiritualmente, porque somos muito imaturos, Senhor, muito, Pai. E precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua misericórdia para continuar vivendo, Senhor. Precisamos, Senhor, da Tua graça. A Tua graça nos basta, Pai. A Tua misericórdia é o que nos sustenta, Pai amado. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia se renova em nossas vidas a cada dia, Pai. E muitas vezes, Senhor,
nós somos ingratos. Somos ingratos e não valorizamos o... não valorizamos, Senhor, a vida, Senhor. Não valorizamos mais um dia de vida, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por nos alimentar, Pai amado. Obrigado, Senhor, pela moradia que temos, Senhor. E obrigado, Pai, por esse devocional que estamos fazendo. Peço, Pai, que o Senhor abra nosso entendimento, Pai amado. Deixe Tua palavra entrar e fazer morada em nossos corações, Senhor. Aliás, que possamos deixar, Senhor, Tua palavra entrar e fazer morada em nossos corações, que possamos refletir, Pai, refletir sobre Tua palavra, Senhor, e levar para o nosso dia a dia, Senhor. E que Tua palavra, meu Deus, possa chegar àqueles lugares que ainda não conhecem, Pai, o Teu Evangelho, Senhor. Que possa ser reconhecido, Senhor, e aceito, Senhor, aceito o Teu Evangelho, Pai. Que Teu Espírito Santo possa fazer transformação nessas pessoas que ainda não Te conhecem, Pai. Assim que eu Te oro e Te agradeço, Senhor. E que Tua palavra, Senhor, também faça, Senhor, transformação em nós, porque precisamos de transformação. Transformação de mente, de atitude, Senhor, que possa do nosso coração, Pai amado, que possamos ser totalmente transformados e viver uma vida para Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu trouxe aqui um devocional de Spurgeon, uma leitura que era para eu ter feito com vocês já, só que eu esqueci. Que eu acho muito interessante a respeito da nossa salvação. Essa que foi no dia 12 de junho. Eu esqueci de fazer com vocês e eu quero fazer agora. O texto desse devocional está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça, Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Vamos ler o versículo 10 também. Mas agora ela foi revelada a nós, por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Amém. E o devocional diz assim: o apóstolo usa o pretérito perfeito e diz que nos salvou.
crentes em Cristo Jesus são salvos. Eles não são considerados pessoas que estão no estado de esperança e que poderão finalmente ser salvos, mas eles já são salvos. Salvação não é uma bênção a ser desfrutada sobre o leito de morte e ser cantada no estado futuro no céu, mas uma dádiva a ser obtida, recebida, prometida e desfrutada agora. O cristão está perfeitamente salvo nos propósitos de Deus. O Senhor lhe deu a salvação e esse propósito está completo. Ele também é salvo pelo preço que foi pago por ele. Está consumado. Foi o clamor do Salvador quando morreu. O cristão também está perfeitamente salvo em sua aliança, pois como caiu em Adão, agora vive em Cristo. Esta completa salvação é acompanhada por um santo chamado. Aqueles a quem o Salvador redimiu sobre a cruz, no devido tempo, são efetivamente chamados pelo poder de Deus, no Espírito Santo, para a santidade. Eles deixam seus pecados. Eles se esforçam para ser como Cristo. Escolhem a santidade, não por qualquer compulsão, mas pela ação de uma nova natureza, que os leva a regozijar-se na santidade tão naturalmente quanto antes se alegravam no pecado. Deus não os escolheu nem os chamou porque eram santos, mas os chamou para que pudessem ser santos. E a santidade é a beleza produzida pela sua obra neles. As grandezas que vemos num cristão são tanto o agir de Deus quanto a própria expiação. Portanto, é realçada a doce plenitude da graça de Deus. A salvação deve ser de graça, pois o Senhor é o autor dela. E qual motivo, além da graça, poderia movê-lo a salvar o culpado? A salvação deve ser de graça, pois o Senhor trabalha de tal modo que nossa justiça é excluída para sempre. Tal é o privilégio do cristão, uma salvação presente. Tal é a evidência de que ele é chamado a ela, uma vida santa. Amém. Amém. Então, devemos entender que se já estamos em Cristo Jesus, somos salvos. Vamos continuar o estudo que estamos vendo por esses dias. O nome do estudo é Ocupados Demais para Deus.
Vimos a introdução, que tem esse título, e vimos o primeiro tópico, que tem o título Onde Deus Trabalha. E hoje vamos ver o segundo tópico, que o nome é Ambiente para o Milagre. Lá em Êxodo, capítulo 14, Êxodo capítulo 14, versículo 14 também, diz assim a palavra do Senhor: Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. De novo. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Em outra versão diz assim: O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. E o estudo diz assim: O descanso não é abandono, é confiança. Quando o povo de Israel se desesperava diante do mar e murmurava, Moisés os direcionou para que se acalmassem, pois Deus já estava preparando o caminho. O mar só se abriu quando eles obedeceram e confiaram. Às vezes, a nossa maior batalha é ficar quieto e confiar que Ele está agindo. Jesus também nos chama ao descanso, em Mateus 11:28. Deus não se impressiona com a nossa produtividade, mas se move em nossa rendição, onde damos espaço para que Ele faça infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O descanso é fé em ação. Interessante isso. O descanso é fé em ação. É trabalhar sem tentar apressar as coisas, buscando ouvir a voz de Deus antes de tudo. Enquanto esperamos, Ele prepara. Não é só um relaxamento físico e psicológico, mas um descanso espiritual que nos posiciona para viver milagres sem nos sobrecarregarmos. Frustramos e nos culpamos a todo o instante. Muito interessante esse tópico. Frustramos e nos culpamos a todo o instante. Amém. Vamos para a leitura em Jó. Jó capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Uma introdução sobre esse capítulo, que vai do versículo 1 ao 21, diz assim. Segunda fala de Bildade. Cale-se, Jó,
e preste atenção. Bildade, em sua segunda fala, começa criticando a fala de Jó, versículos 1 a 4. As suas palavras complementam o que ele e Elifaz tinham dito anteriormente, no capítulo 8, versículos 11 a 22, e capítulo 15, versículos 25 a 35. A fala de Bildade consta do seguinte. A fala de Bildade consta do seguinte. Primeira, três figuras do homem perverso no final da vida. Escuridão, capítulo 18, versículos 5 e 6. Andar trôpego, versículo 7. E prisão numa rede, versículos 8 a 10. Segundo, sintomas de sua desgraça. Medo emocional, versículo 11. Miséria social, versículo 12. E doença mortal, física, versículo 13. E terceiro, na hora da morte, versículos 14 e 15. E quarto, depois da morte, versículos 16 a 21. E o capítulo 18 inicia assim. Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Jó, por que você não para de falar? Cale-se e preste atenção, e então poderemos conversar. Por que você não pensa que não temos juízo, que somos como os animais? Com a sua raiva, você só está se ferindo. Será que por você estar zangado, o mundo vai virar um deserto? Será que por sua causa as montanhas vão mudar de lugar? O fim dos maus. A vida do perverso se acabará com a luz como a luz que se apaga, como as chamas do fogo que deixa de queimar. A lamparina da sua casa não brilhará mais. Em vez de luz, haverá escuridão. O perverso andava com passos firmes, mas agora está tropeçando. Os seus próprios planos o fazem cair. Ele pisa uma rede e os seus pés ficam presos. A armadilha o pega pelo calcanhar e o laço o aperta. A armadilha estava escondida no chão, no caminho por onde ele ia passar. Ameaças de todos os lados o deixam apavorado. Elas o perseguem a cada passo. Ele era rico, mas agora passa fome. A desgraça está pronta para cair em cima dele. Uma doença mortal se espalha pelo seu corpo e faz com que os seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da sua casa, onde vivia seguro, e arrastado até a presença do rei, isto é, a morte. Essa casa será desinfetada com enxofre, e depois um estranho vai morar nela. O perverso é como uma árvore seca.
seca desde as raízes até os galhos mais altos. Ninguém lembrará mais dele. O seu nome será esquecido na sua terra. Ele será expulso do mundo dos vivos, e da luz será jogado na escuridão. Não deixará filhos nem netos, não terá descendentes que fiquem com a sua casa. Em toda parte, os que ouvirem falar do seu fim tremerão de medo e pavor. É esse o fim dos maus, daqueles que não querem saber de Deus. E termina no capítulo 21. É isso mesmo. Vamos para algumas referências e comentários do capítulo 18. Capítulo 18, versículo 1. Bildade. Referência: Jó capítulo 2, versículos 11 a 13. Os animais têm instintos, têm instinto, mas a eles falta o entendimento. Referências: Jó capítulo 12, versículo 7 e Salmos 73, versículo 22. Lamparina, capítulo 18, versículo 6. Lamparina. Num tempo em que não se conhecia a luz elétrica, a lamparina era a fonte de luz à noite, nas barracas e nas casas. A lamparina usada pelos israelitas era feita de barro e tinha a forma de uma concha, na qual de um lado ficava o reservatório de azeite, do outro lado os bordos da concha se encontravam, deixando um orifício para a passagem do pavio. Aqui em Jó 18, versículo 6, Jó capítulo 18, versículo 6, a luz da lamparina é símbolo da vida. Em outras passagens, a figura da luz se influencia espiritual, se aplica a Deus. Referência: Salmo 27, versículo 1 e a sua palavra. Referências: Salmos 119, versículo 105, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, parte A, e a influência espiritual das pessoas. Referências: Provérbios, capítulo 13, versículo 9, e Mateus, capítulo 6, versículo 22. E a Jesus Cristo. Referências: 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, parte B, e Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. Escuridão. Referência: Jó capítulo 10, versículo 21. Capítulo 18, versículo 7. Seus planos o fazem cair. Referência: Jó capítulo 5, versículo 13. Capítulo 18,
versículo 12. Era rico, mas agora passa fome. Referência: Jó capítulo 27, versículo 19. Capítulo 18, versículo 14. A presença do rei, isto é, a morte. Esta é a única passagem da Bíblia que fala sobre a morte como rei. Capítulo 18, versículo 15. Desinfetada com enxofre. O enxofre é uma pedra amarela que, quando queimada, produz cheiro. Produz cheiro suficiente. Era usada no mundo antigo como um desinfetante, e com ele se purificava o lugar onde tinha sido colocada uma pessoa morta. Capítulo 18, versículo 16. Seca desde as raízes. Em Jó, capítulo 29, versículo 19, aparece uma imagem bem diferente. Galhos. Aqui representam os descendentes. Versículo 19. E Isaías, capítulo 11, versículo 1. Capítulo 18, versículo 17. Esquecido. Em Jó, capítulo 7, versículos 9 e 10, e em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 16, ser esquecido após a morte é visto como algo que faz parte da condição humana. Aqui, no versículo 17, e em outras passagens, ser esquecido é castigo para os maus. Referências: Jó capítulo 8, versículo 18 e 19, Salmos 9, versículo 5, versículo 5, 34, Salmos 9, versículo 5, Salmos 34, versículo 16, versículo 16, e Salmos 109, versículo 13, e Provérbios, capítulo 10, versículo 7. Por outro lado, ser lembrado é bênção para os bons. Referência a Isaías, capítulo 56, versículos 4 a 5. Capítulo 18, versículo 18. Na escuridão, isso é, na morte. Referência Jó, capítulo 10, versículo 21. Capítulo 18, versículo 20. Tremerão de medo e de pavor. Jó tinha falado sobre essa reação das pessoas em Jó capítulo 17, versículo 8. Em outras passagens, o mesmo acontece quando as pessoas veem os resultados do castigo divino. Referências: Deuteronômio, capítulo 28, versículo 37, 1 Reis, capítulo 9, versículo 8, e Jeremias, capítulo 29, versículo 18. Capítulo 18, versículo 21 de Jó. O fim dos maus. Referências: Jó capítulo 20, versículo 29, Salmos 1, versículo 6,
Salmo 73, versículo 17, Provérbios, capítulo 1, versículo 19 e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. E é isso, gente. Capítulo 18 de Jó. Que Deus abençoe.